Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Irmãos e irmãs, eu sou Juliana e hoje vou falar para vocês um pouco sobre a reforma íntima. A reforma íntima é uma temática muito discutida dentro da doutrina espírita, exatamente porque a doutrina espírita nos mostrou cientificamente a consequência moral dos nossos comportamentos e atitudes. Isso nos leva a observar, avaliar e até mesmo nos preocuparmos com a nossa realidade íntima. Ou seja, como que nós estamos vivendo? Nós sabemos que durante o processo de aprimoramento do espírito, nós vamos nos desenvolvermos de forma intelectual e moral. E isso também, né, nesse processo, nós vamos experimentar com mais frequência a felicidade. E uma harmonia no convívio familiar e no convívio social também. Então isso é um assunto que nos interessa, viver bem, viver em harmonia com Deus e viver em harmonia com o nosso próximo, né? Nos trará uma satisfação mais frequente, né? E isso nos entusiasma, né? Nós, como espíritos, fomos criados a partir da individualização do princípio inteligente como seres, né, simples e ignorantes. Mas nós sabemos que a partir da nossa transformação nós vamos caminhar rumo à perfeição. E como é que a gente chega a essa perfeição?
vivendo experiências, né? Em uma única existência e experiência em diversas existências que nós vamos ter ainda. E qual é o lado bom disso? O lado bom é que nós temos grande número de oportunidades. Essa é a grande bênção de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de fazermos as nossas escolhas, né? Boas ou ruins, mas Ele também nos oferece inúmeras oportunidades, né? Tanto nessa vida como em outras vidas que teremos. E isso é bom, né? Porque mostra a bondade absoluta de Deus, né? De nos oferecermos novas oportunidades. E é óbvio que à medida que nós vamos estudando um pouco mais a doutrina, nós vamos o Evangelho de Jesus, nós vamos aprendendo e percebendo que as escolhas, né, vão construir o nosso futuro. Assim como as escolhas que nós fizemos no passado construíram o nosso presente. E aí a gente passa a se preocupar em fazer boas escolhas, se nós somos um espírita consciente, né? Se nós já temos consciência bem elaborada de onde nós queremos chegar e de que queremos viver bem nesse momento, né? Que nós teremos que fazer escolhas baseadas no amor. Mas essas escolhas baseadas no amor, estou falando para vocês do amor verdadeiro. Porque ainda nós temos dificuldade de entender esse amor verdadeiro. Na verdade, nós ainda predomina algo que nós chamamos de amor, mas que ainda está amarrado às circunstâncias, né, e às formas como somos tratados por outras pessoas. É aquela tal história, nós amamos até que, né, colocamos aí algumas condições para a gente amar. E o amor verdadeiro, ele é incondicional, né? Ele é uma forma natural. E por que nossa dificuldade em exercer esse amor verdadeiro? É porque nós ainda enxergamos o mundo a partir da nossa ótica, do nosso ego. Isso é uma característica inerente a nós por conta do nosso grau evolutivo. Mas que à medida que nós formos nos desenvolvendo moralmente, vai se tornar uma prática natural. Mas e nessa existência? Como é que eu posso começar essa transformação de uma maneira mais sistemática e mais eficiente, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é nos conhecer. Por isso que uma das grandes, um dos grandes investimentos que nós devemos fazer é nos observarmos. Nós já conhecemos essa verdade de que seremos perfeitos e temos que trabalhar para atingir essa perfeição. Agora o que nós precisamos fazer? Nos conhecer, nos observar mais. Temos que voltar um olhar para nós mesmos, porque muitas vezes as situações desagradáveis que nós experimentamos, muitas vezes nós encontramos justificativa daquela situação no outro, naquilo que é externo a nós. Quando, ao contrário, nós temos que olhar para dentro de nós. E por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? A gente precisa observar diariamente, né, com uma certa frequência, quais sentimentos, quais emoções nos visitaram naquele dia, quais sentimentos que passou, né, por mim numa determinada situação, para que a gente possa ver se eu conseguir ter o meu autocontrole, se eu conseguir mostrar uma atitude diferente frente a alguma situação que me desagradou, por exemplo,
ou me mostrei, né, mais solidária em uma determinada situação. Então, isso vai depender da nossa observação. E uma observação que não seja viciada. Nós precisamos ter humildade de entender que nós não somos perfeitos. Nós temos que fazer essa observação com um olhar de compaixão, mas ela tem que ser verdadeira. Eu tenho que me enxergar como o autor, né, o controlador das situações que foram desagradáveis, mas que partiram principalmente do meu pensamento. Então eu sou o causador, eu tenho que me colocar como o protagonista principal dessa situação, né? Então isso não é fácil, né? Porque inúmeras vezes a gente se auto-engana, a gente finge que não fez, ou finge que aquele pensamento, algo assim, não partiu de nós, né? Que nós não fomos o causador daquela situação desagradável, a gente meio que se faz de vítima, né? Então, isso não é correto. Se nós queremos nos reformarmos, a gente vai ter que corrigir os nossos erros. E isso tem que ser feito de uma maneira, né, consciente e sistemática. Temos que encarar os nossos vícios, nossos erros, e para poder conseguir modificá-los. E Kardec dá uma dica muito boa para nós, quando ele diz que, na verdade, o segredo da reforma íntima está na administração do nosso pensamento, porque tudo parte do que pensamos. O espírito é o que nós pensamos, né? E é claro que o nosso pensamento é influenciado por circunstâncias, é influenciado pela nossa memória, mas nós podemos administrar os nossos pensamentos. Não vamos dizer aqui que nós não temos pensamentos negativos, ao contrário, frequentemente nós temos pensamentos negativos. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que modificar esses pensamentos. E Kardec diz bem claramente isso, quando ele falou para nós: a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Então, mostrando, né, que nós temos que ter o controle dos nossos pensamentos, né? Porque é a nossa casa mental que determina os nossos sentimentos. As emoções podem surgir por instinto, mas os sentimentos a gente controla com os nossos pensamentos. Eu posso viver uma situação muito ruim e tirar daquela situação um aprendizado. Basta eu mudar o meu pensamento. E como na vida tudo é aprendizado, como dizem, nós temos que aproveitar para aprender. E quando a gente fala de aprender, a gente está falando de algo que nos modifica, que nos transformou para melhor. Então é muito importante, né, essa nossa nova conduta, né? A gente sabe disso. Muitas vezes a gente comete erros e a gente fala: se eu tivesse pensado um pouquinho mais. Às vezes não é nem pensar, é respirar, é ter um tempo de uns segundos que nós já não faríamos daquele jeito, a gente faria diferente. Então, é um treino, é um exercício. Erramos hoje? Não é um grande problema, porque nós temos amanhã de novo para poder vivenciar essa experiência de novo. Peçamos a Deus uma nova oportunidade para que a gente mostre que a gente vai
agir de forma diferente. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque eu tenho que perceber que tudo partiu da forma de eu pensar. Para que na próxima vez eu já mude aquele pensamento para aquela resposta não ser a mesma. E quais são os nossos inimigos da reforma íntima? O hábito, coisas que nós fazemos sem pensar mesmo, sem raciocínio, que estão solidificadas na nossa conduta e que nós nem nos damos conta. Nós vamos dizer fiz sem pensar. A acomodação, porque para a gente reformar a gente precisa de observação, de modificação, né? Às vezes também, como eu falei, a gente se auto-engana, a gente não quer ver a realidade, porque a gente tem preguiça, né? A gente se sente acomodado, porque que eu vou mudar, né? Vai dar muito trabalho, eu já fiz isso muitas vezes, já estou velho, não dá, não vou mudar mais, eu sou assim mesmo. Ou a gente é pessimista, né? Do que adianta mudar, se nem todos estão mudando? Né? Se os outros não se modificam. Qual o benefício? Eu já me transformei, eu já me modifiquei em algumas coisas, mas as coisas continuam, né, difíceis na minha vida. Então a gente se torna pessimista. Então, para a gente ter sucesso, né, na nossa vida enquanto existência, do ponto de vista espiritual, né, porque quando a gente mudou, a gente quer evolução espiritual, o aprimoramento moral, nós já não estamos enxergando como prioridade a vida terrena, nós já estamos enxergando como prioridade a vida espiritual. Nós estamos querendo exercer o amor verdadeiro. Então, para a gente ser bem-sucedido nisso e encontrar de forma mais constante a felicidade, nós vamos ter que fazer essa prática da reforma íntima, né? Estar sob o controle, né, dessas situações que nós vivenciamos, que com certeza nós teremos sucesso. No passo a passo, nós vamos conseguir nos melhorar. E existem inúmeras, né, mensagens, existem inúmeras comunicações, né, do plano espiritual, e o próprio plano espiritual, né, do que nós já temos de bibliografia, temos a prece como recurso. Nós temos que pensar também que pelo pensamento nós vamos atrair para junto de nós outros espíritos que podem nos ajudar, mas também podem nos, né, contribuir para o nosso eu. Então nós temos que estar em vigilância de forma mais constante. Que Jesus nos ilumine e nos ampare. Muito obrigada.